Boa noite, gigantes. Hoje temos a live com o professor Thiago Zagato, um tema muito interessante, no qual iniciaremos com algumas provocações para a parte de terceirização. Estamos aguardando aqui a conexão, enquanto isso, os amigos vão chegando. O projeto Café Digital, que já está chegando aí perto da sua 30ª edição. A gente está muito feliz com os resultados do projeto. Sem dúvida tem gerado um valor muito interessante para os amigos e para a nossa rede. Confesso que eu tenho ficado bem satisfeito aí com o que tem gerado. Boa noite aí ao Joélio, ao Márcio. Boa noite a todos que estão entrando com a gente. O nosso amigo Thiago já está aqui a postos. Já vamos convidá-lo para poder entrar aqui no nosso trabalho. Vamos lá, colocar o Thiago aqui agora. Grande Thiago Zagato. Boa noite, Neto. Tudo bem? E aí, cara, tudo bem com você? Tudo ótimo. Deixa eu só regular o volume aqui. Peraí. Ajusta aí, que eu tô aqui também nos preparativos finais aqui. Parece que aqui já tá tudo certo aqui. Cara, que satisfação de estar aqui com você, cara. Pô, quanto tempo. Faz tempo, né? Essa pandemia acabou com os nossos encontros, né? Os presenciais. Tá difícil agora, né? Verdade, mudou. Não vai ser tão pra já, não. É verdade, mudou muito a nossa realidade, mas acredito que nós estamos tentando se adaptar, né, Thiago? Mostrando aí um valor para nossa rede, chamando os amigos para conversar. Eu acho que todos, assim, obviamente a gente não consegue chamar todos que passaram pela caminhada. Eu estou tentando chamar 40 nas lives. Já. Cara, nossa, já te parabenizo aí pela iniciativa, porque de fato é difícil, né? Conseguir, às vezes, conciliar a agenda, combinar com os colegas, e aí tem outros compromissos acontecendo, né? Todo mundo tem evento eletrônico, todo mundo em lives, ou às vezes dando aula em graduação à distância. Então, assim, acho que nos primeiros dias da pandemia, acho que até foi um pouco mais tranquilo, porque as pessoas ainda estavam meio assustadas. Com o passar do tempo, foram acostumando até com esses eventos à distância, e hoje praticamente as pessoas se adaptaram, né? Se adaptaram à nova realidade da pandemia, e estão fazendo à distância e estão se enchendo a agenda de novo, né? Exato, e não tem como a gente não usar a tecnologia para poder levar o nosso conhecimento, né, Thiago? Acho que não faz sentido a gente ter assim, essa bagagem, essa experiência, ainda mais, assim, eu valorizo também muito o teu trabalho aí, de auditoria no TCU, que você sempre é um pensador, é um crítico, gera sempre materiais interessantes que eu tento acompanhar na medida do possível, e essa visão é muito legal, porque eu, particularmente, eu tenho uma realidade do executivo, e muitas vezes a gente sabe das críticas que o próprio TCU sofre pela postura, mas a gente vê o TCU buscando a colaboração em muitas frentes, né? Na verdade, assim, esse é o discurso que a gente acompanha. Vemos outros gestores criticarem bastante. Tem momento que eu critico, tem momento que eu falo bem, mas é muito natural do processo de crescimento. Não é nada que a gente não possa considerar principalmente um fator acadêmico, né, que tem essas dualidades, e a gente precisa saber navegar com isso com sabedoria para poder tirar o melhor conhecimento e levar para os nossos colegas que estão aqui a melhor informação possível para que eles possam decidir. Eu quero aqui, de antemão, te agradecer pelo teu aceite para esse projeto do Café Digital. É um projeto que tem realmente levado informação para muitas pessoas que têm buscado aprender um pouco mais. Se a gente for somar a quantidade de lives, nós vamos chegar aí já a mais de 30 horas de projeto de café digital nesse período de pandemia. E eu confesso que eu estou bastante orgulhoso dos resultados. Não esperava que eu ia tão longe, porque existem muitas dificuldades para a gente assumir um compromisso desse em público. Mas, como todo jogo, né, Thiago, a gente aproveita para crescer na dor, né, cara? A gente joga um tubarão no nosso tanque. Então, dessa iniciativa, nasceu o nosso grupo do Telegram, do Jogo de Contratações, do qual diariamente eu posto uma pílula de conhecimento do assunto de compras de tecnologia da informação. Isso me força a estar sempre estudando, me força a estar sempre estudando aqui com vocês, me força a estar também levando esse conteúdo de maneira estruturada para as redes sociais.
Cara, tudo gratuito. Sem, assim, modéstia à parte, eu posso te falar que a ideia realmente é para o meu crescimento e para o crescimento de quem quer acompanhar. E fico feliz por você ter participado dessa ideia e estar aqui comigo agora. Obrigado. Não, eu que agradeço, para mim é um prazer. Na verdade, é um prazer e uma responsabilidade que eu sinto, né? A gente que está militando aí, eu na parte de serviço terceirizado, e que acho que a gente não pode se furtar nesse momento, né, em que a pandemia esgarça, né, coloca tanto estresse na mão do gestor. Acho que a gente que está aí militando na área, a gente não pode se furtar em tentar ajudar, tentar pelo menos colocar todas as cartas no jogo, todos os problemas que existem na mesa. E por mais que a gente não possa decidir pelo gestor, por mais que a gente não possa dizer, ter uma verdade absoluta, né, é absolutamente impossível isso, pelo menos a gente expõe para o gestor quais são os problemas e consequências de cada opção. Eu acho que esse momento, mais do que nunca, tem revelado isso, né? Os gestores têm que agir, para ontem, né? A gente não dá para esperar, as empresas estão aí faturando, querendo faturar, apresentando medições, esperando uma diretriz da administração, vai, fica, paga, não paga, e o gestor tem que decidir com as informações que ele tem, né? E acho interessante nessa época que a gente está vivendo, né? Alguns autores, né, colegas, o Joel, o Marçal, eles têm produzido algumas coisas que são bastante pertinentes para o momento, né? Olha, a gente nunca passou por uma situação dessa, e eu acho que a gente nunca, espero pelo menos, que a gente nunca mais passe, né, por uma situação. E é muito difícil a gente encontrar na legislação fundamento para todas as providências que o gestor vai ter que tomar, né? Ele vai olhar para 8666 e não vai achar uma resposta ali explícita, fácil, né? Então ele vai ter que buscar na Constituição, nos valores constitucionais, nos princípios, ele vai ter que buscar alinhar ali as decisões dele com esses valores. Não dá para esperar que a legislação vai nos socorrer nesse momento aí de uma crise tão aguda que a gente está vivendo. Perfeito, Thiago. Correto o entendimento. Eu também acredito que os gestores vão precisar não só inovar, mas também se calçar no que a gente tem de legislação para que a gente possa dar um passo acertado. E, cara, tu falou tudo, com os dados que nós temos. Eu quero aproveitar aqui e saudar o nosso gigante professor Rafael Jardim, que está aqui presente na nossa live. Saudar o amigo Gustavo, saudar o Walter, saudar o Juscelino, a Sussu, o Márcio, que tem sempre aí participado das nossas lives. Minha amiga Licitar, um beijo para você, está sempre também presente. Ao Alcimar, a Anne, a Vanessa, enfim, a todos que estão aqui nesse momento com a gente para debater com o grande professor Thiago Zagato, que é um especialista no tema de terceirização, nos brinda aqui nessa noite com o seu conhecimento. Professor Rafael, meu sonho é fazer uma live contigo, viu? Temos que marcar. Eu estou vendo que ele está sempre aí presente aí. Obrigado, meu amigo. Sucesso para todos nós. E, professor Thiago, acho que chega o momento da gente entrar na nossa pauta de um tema tão espinhoso, tão difícil. Eu escolhi essa agenda que, na verdade, essa agenda foi construída, você também trouxe esse assunto, e eu quero te dizer que é um desafio para trabalhar com esse tema. Do pouco que eu atuo com ele na área de tecnologia da informação, eu já peno bastante, até para poder pensar e entender, porque a área de tecnologia da informação tem muito aquela cultura. E a gente já fez até algumas lives sobre terceirização em contrato de TIC com o professor João, falamos também com o professor Silvio, mas é óbvio, eu acho que tem várias linhas de pensamento e vários problemas para serem resolvidos. E eu acho que o teu conhecimento pode contribuir exatamente para a gente poder pegar uma linha agora das MPs que vieram a alterar aí as questões trabalhistas nesse momento de Covid, e sem dúvida o teu conhecimento pode nos ajudar muito nessa construção dessa agenda. A agenda de hoje, pessoal, é impactos da MP 927 e 936/2020 nas relações de trabalho e terceirizações. E, professor Thiago, eu quero te deixar bem à vontade para você fazer uma introdução. A gente tem aqui algumas questões que a gente tem separado para poder debater e fomentar a discussão. Então, eu quero te deixar bem à vontade para fazer uma introdução desse tema e, obviamente, depois a gente entra com as perguntas aqui para a gente, principalmente, entender se o pessoal tem que continuar pagando. Acho que o principal dilema, Thiago,
a gente continua pagando ou não continua pagando os contratos de Paga ou não terceirização? paga? Paga ou não paga? Não tem serviço, tem serviço. Eu ontem contei um exemplo aqui que eu tô com minha funcionária em casa, cara, não tem como trazer ela para cá no período de Covid. Então, e aí, paga ou não pago? Eu decidi pagar, mas é um risco meu. Mas como é que fica a administração pública nesse contexto? A palavra é toda sua. Quero saudar aqui o George, que entrou. Um beijo para minha amiga Tatiana Camarão, sempre presente com a gente. Um abraço para o amigo Wesley Vaz, aí também do TCU. E, Tiagão, a palavra é toda sua, meu amigo. Valeu. Responsabilidade grande aí, professor Rafael. Queria cumprimentar o Gustavo também, meu amigo. Comecei com ele lá no TCU, lá em Roraima, na saudosa terra Boa Vista. Ele ainda está lá. Eu acabei voltando para minha terra aqui. A Tati, né? Tati Camarão. Pô, muito bom te ver aqui. Mas vamos lá. Bem, qual que é o nosso dilema nos contratos de serviço terceirizado? Em outros tipos de contrato, né, um contrato de serviço de engenharia, numa obra, a gente, normalmente é um contrato de escopo, né? Então, assim, a gente, a pandemia chegou, o que faremos? A gente pode readequar o cronograma, considerar o lado social, considerar que olha, se eu simplesmente rescindir ou suspender integralmente o contrato, eu vou ter impactos sociais, mas eu sempre tenho aquela previsão de que, olha, passada a pandemia, esse objeto vai ser executado. Então, assim, eu posso reequilibrar a situação, indenizar a mobilização, a desmobilização, acertar esses ponteiros, mas, no fundo, o objeto do contrato, em algum momento, ele vai ser executado. Então, a empresa tem essa expectativa. Nos terceirizados é diferente, né? Um serviço que não foi feito hoje, que não foi feito esse mês, o mês que vem ele não vai ser feito, né? Então, assim, aqui é que está a diferença relevante. Então, assim, a decisão aqui, eu vou pagar por um serviço que não foi realizado ou não, né? É esse o dilema que se coloca no colo do gestor, né? Para usar um linguajar simples. Olha, meu contrato de limpeza, o órgão está vazio. Eu mantenho o pagamento integral, né? Cooperagem, portarias, jardinagem, enfim, quaisquer desses contratos que eu tenho ali uma prestação reiterada, faz sentido eu continuar pagando e deixar o pessoal em casa? Então, a grande dúvida dos gestores é essa, olha, se eu olho para a legislação, né, de tanto a Lei 8666, que fala do processo de fiscalização do contrato, quanto a Lei 4320, que fala lá do processo de liquidação de despesa, eu vou ver que, olha, aqueles atos necessários para eu liquidar a despesa, eu não estou conseguindo praticar agora. Porque eu não posso simplesmente fingir que o serviço está sendo prestado. Assim, essa ideia, pelo menos para mim, na minha opinião, é uma ideia que não cola. Assim, o serviço não está sendo prestado, né? Então, a decisão passa por verificar o que a gente vai fazer a partir desse pressuposto, né, de que o serviço não está sendo prestado. E aí é que eu chego nas MPs aqui, né? As MPs vêm como alternativas, né? Reconhecendo que elas trazem possibilidades do ponto de vista trabalhista, isso pode repercutir no nosso contrato administrativo, a gente pode fazer o uso das MPs para tentar achar uma solução que concilie os dois lados. Olha, eu preservo muitas vezes os empregos, preservo a remuneração das pessoas e, ao mesmo tempo, eu garanto, eu diminuo o prejuízo para a administração pública, né? Eu faço uma adesão à MP, a gente vai falar mais em detalhes na sequência, mas aí eu olho para o problema de um outro ângulo. Olha, o contrato está suspenso, o funcionário está aderindo a um benefício de um programa federal, aquele benefício não é suficiente para pagar a remuneração integral do funcionário. Ok, podemos ver uma via alternativa para indenizar esse funcionário por essa diferença, para ele não ter um prejuízo, dependendo da faixa salarial ali, se de fato isso uma faixa salarial que está ali perto da linha mesmo de subsistência. Então, assim, a gente tem outras alternativas para resolver esse problema nesse momento, tá? Perfeito. E aí, Tiagão, eu tenho aqui uma dúvida, cara, que está separada com relação à MP 927 e a 936, né? Muito tem se falado sobre esses impactos dessa legislação, né? Mas, afinal, elas se aplicam a quais serviços? Porque nós temos um catálogo de serviços gigantesco. Eu tenho atuado aí com o tema de facilities há algum tempo, ainda pela AGU,
e a gente estava juntando uma série de contratos, mas efetivamente tem algum contrato que você vê que fica fora desse escopo e dessa agenda? Veja, basicamente contratos que envolvam mão de obra, a gente pode se beneficiar das MPs, né? Agora, não estou dizendo com isso que em todos eles a MP vai nos socorrer ou vai dar uma resposta que seja aquela resposta que vai ajudar, né? A gente pode pensar assim, olha, eu tenho contrato, vamos começar aqui. A MP, ela trata de medidas trabalhistas, então vale em tese para qualquer empresa e respectivo empregado. Então, o objetivo da MP é preservar empregos, né? Então, assim, se a gente parte do pressuposto que o nosso contrato administrativo ele é executado com mão de obra, com pessoas, né, que são contratados por uma empresa, em tese, todos esses contratos podem fazer uso da MP, né, e se beneficiar disso. Então, a gente tem um ponto. Então, assim, contratos que não têm mão de obra já estão fora, estão descartados, né? Compras, contratos de telefonia, enfim, contratos dessa natureza, fornecimento de... Enfim, esses contratos já estão fora porque não têm repercussões trabalhistas, né? Agora, aqueles contratos que são genuinamente beneficiados por essas MPs são aqueles com dedicação exclusiva de mão de obra, né? Os famosos limpeza, vigilância, cooperagem, recepção, apoio administrativo, apoio contábil e por aí vai, né? A gente viu que nos últimos anos a terceirização cresceu muito, né? Assim, antes era coisa assim, terceirização, quando a gente falava em terceirização, assim, num linguajar mais popular, terceirização de mão de obra na administração pública, a gente pensava em vigilância, motorista, limpeza, e por aí, cooperagem. Agora não, agora a gente está com terceirizados de N áreas, né? Apoios, eu costumo chamar os apoios N, né? Porque tem apoio para tudo hoje em dia, né? Você contrata serviços de apoio e aí você adjetiva esse apoio lá na frente, né? Apoio para qualquer coisa. Então, nesses contratos que a gente tem muita mão de obra, a gente vai se beneficiar muito da MP. Naqueles contratos que são mais de tecnologia, que prepondera a parte de equipamentos, que a gente tem mão de obra, mas tem uma parcela muito pesada que é equipamento, aí a gente talvez não colhe aquele benefício todo, mas ainda assim a MP é aplicável. Interessante isso aí, porque é uma dúvida comum do pessoal de tecnologia. A gente debateu em alguns outros fóruns aqui, a professora Flaviana está aqui com a gente, falamos um pouco desse assunto também, e é uma dúvida pertinente, porque o pessoal de tecnologia muitas vezes está muito focado na questão da entrega do resultado, e nem todo objeto ele é vinculado a uma prestação de serviços que tenha a questão aí digamos, da terceirização. Geralmente o foco é no resultado, não se tem um vínculo, uma planilha uma planilha para poder, digamos, cuidar dessa parte dos tributos do funcionário, porque a empresa está focada ali no resultado. E nessa linha, existe aí também uma dúvida com relação a alguns serviços do serviço especificamente dos comuns de terceirização. E não é a primeira vez que eu recebo uma dúvida sobre a questão de transporte escolar. E um colega acabou de perguntar aqui, e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu tive uma amiga que me consultou sobre um problema numa prefeitura aqui, a gente já falou assim em uma live anterior, mas eu queria saber a tua opinião com relação à aplicação desse normativo e se efetivamente dá para ser solidário com a empresa neste ponto de vista. Uma empresa que presta o serviço em uma prefeitura de transporte escolar para crianças, as escolas não estão tendo aula. Como é que fica o pagamento para esse tipo de empresa? Já aproveitando aqui saudar o professor Silvio Lima, que também é um grande conhecedor do tema de terceirizações aí. Um abraço, Silvão. Veja, um abraço, Silvio, também, de cumprimentá-lo. A regra para mim aqui é a mesma. Então, nós temos um contrato de transporte escolar, eu não conheço exatamente como que ele foi estruturado, esse contrato, né? Mas eu imagino que tenha lá uma planilha da parte de mão de obra, o custo do motorista. Talvez essa planilha não esteja detalhada a exaustão como estão as típicas planilhas de terceirização que a gente tem aí, né, nos modelos da IN e tudo mais. Mas, enfim, existe lá um motorista com o custo dele, salário, encargos, e existe a parte do equipamento, do ônibus, do combustível, lubrificação, custo de depreciação desse ônibus. Eu estou imaginando aqui como que é uma composição de custo desse serviço, né? Olha, se eu não estou tendo a demanda do serviço, esse motorista ele está ocioso,
eu posso, igualmente aos demais casos, né, a empresa contratou esse motorista, ela pode acessar esse programa federal, obter o benefício para o motorista, suspende o contrato de trabalho do motorista, e aí ele fica, nesse tempo, com o contrato suspenso da mesma forma que fica nos outros contratos. Aí não vejo vedação, não. Como nesse contrato, né? Por que eu falo para você que em alguns contratos a gente vai ter um grande benefício e em outros não? Eu imagino que nesse contrato de transporte escolar, a gente tem uma relação ali de 70% a 30%. O que eu quero dizer é que 70% talvez seja equipamento, consumo de combustível, as depreciações, lubrificações, e 30% só é a parte de mão de obra. Então, assim, o benefício agora... Porque, assim, com a pandemia, a parte de combustível, lubrificação, esses custos que não está tendo, de fato, vai ser suprimido, né? Porque Sim. se não estou consumindo combustível, a gente vai reequilibrar o contrato e rever isso, né? Isso não é tão problemático, isso não gera impacto social, né? Perfeito. Agora, a parte do motorista gera. E como nesse caso desse contrato, o motorista é 30% do contrato, então, assim, aquele benefício, né, aquela economia que a gente pode ter, ela não vai ser aquela coisa tão relevante, né? Por isso que eu digo que em alguns contratos o ganho vai ser muito bom, né? Nesses de mão de obra mais feijão com arroz, que eu falo, nesse raiz, e nos outros a gente não vai colher esse benefício todo. Porém, né, por outro lado, se a gente pensar mesmo nesse contrato de transporte escolar e multiplicar isso pela quantidade de motoristas e pelo valor que envolve esses contratos, com certeza a gente também vai ter aí, mesmo nesses 30% que equivalem à mão de obra, aí a gente vai ter algo relevante, tá? Às vezes a gente fala brincando, né, nos grupos dos planilheiros, que a gente chama, né? Fala, pô, mas isso aqui é uma mixaria lá, isso aqui é 0,2% lá da planilha, por que a gente está discutindo isso, né? Aí sempre vem alguém no grupo, o Franklin não está aqui, né? Mas eu posso falar mal dele então. Aí vem o Franklin e fala, não, mas 0,2% vezes não sei quantos mil funcionários, dá não sei quantos milhões. Aí ele desconstrói meu argumento. Aí acabou. Cara, são cenários, né? Eu acho até o seguinte, tudo pode ser desmontado, não tem jeito, nenhuma hipótese é 100% verdadeira, porque depende aí da gestão de riscos, é o contexto, né? Se você tiver um contexto realmente que possa... Cara, você pode... É muito assim do que a gente discute muito com relação ao TCU. É brincadeira de gestor, tá? Vou falar aqui agora, vamos soltar o protocolo aqui. O TCU pode... Pois é, o TCU pode escolher o que ele quiser, vai depender do contexto. Então, é por isso que a gente tem que tentar fazer sempre o correto, o melhor possível, para poder se defender. Porque, naturalmente, por que a gente brinca dessa forma? Porque é praticamente impossível você seguir todo o regramento jurídico, seguir todos os acordos, seguir toda a situação em que a gente tenha que assim, tomar uma decisão. Então, me parece que realmente não é de mau gosto, é porque realmente é a realidade. E, Tiagão, nessa linha aí, cara, a 936, né? Ela prevê aí alguma hipótese de redução da jornada e da suspensão do contrato de trabalho? Como é que você vê essa questão aí, para a gente poder também dar esse passo e entender se esse normativo traz essa questão, né? Porque você pode ver o seguinte, uma vez adotadas essas alternativas, né? Que tipo de benefício que a APF, que a administração pública, pode ter com essa questão? Aí eu queria ter um ponto de vista nesse sentido. Bacana. Bom, eu acho que essa MP é a mais eficaz, assim, em termos de dar um benefício para a administração pública, né? A 927 ela é um pouco mais tímida, porque os institutos que ela prevê ali, antecipação de férias, banco de horas, teletrabalho, são coisas de curto alcance, né? Assim, o melhor deles é as férias ali, que 30 dias pelo menos dá ali um alívio, mas nessa altura do campeonato eu acredito que quem podia usar férias, antecipar férias, já antecipou, a gente já está aí com 2 meses, né, de pandemia. A 936, ela prevê então a possibilidade de redução de jornada proporcional e redução do salário proporcionalmente a essa redução da jornada. Então, como que isso funcionaria, né? A empresa vai lá, faz um acordo, pode ser um acordo individual com o funcionário, e reduz a jornada em 25% ou 50%, e há ainda outras hipóteses que ela pode reduzir em percentuais diferentes, seja em norma coletiva, daí em convenção coletiva ou acordo coletivo, né? Mas vamos pensar nessa hipótese inicial aqui de redução por acordo individual. Então, ela reduz, o
funcionário vai receber um benefício proporcional a essa redução. Então, se ela reduziu 50% da jornada, a empresa vai continuar pagando uma remuneração equivalente a 50%, e os outros 50% vão ser aplicados sob a tabela do seguro-desemprego. Então, tem uma tabela lá dos valores do seguro-desemprego, vai pegar 50%, ver qual que é a faixa salarial do funcionário e vai aplicar esse 50% lá. Isso ele vai receber da União. Quem gere tudo isso é o Ministério da Economia, né? Onde que isso pode beneficiar a empresa, né? Veja, ao invés dela pagar, eu costumo falar fatura cheia, vamos pensar na remuneração do cara, R$2.000, né? Ao invés dela continuar pagando os R$2.000 acrescido dos encargos e tudo mais, e ela deixaria de pagar, passaria a pagar 1.000, então, se reduziu 50%, passaria a pagar 1.000. O empregado ele teria direito ao benefício do seguro-desemprego proporcionalmente a essa redução. Então, vamos supor lá que deu mais R$500 de benefício. Então, o custo da empresa, que era 2.000 por mês, passou a ser 1.000. Né? E o funcionário, o emprego, né? Do benefício do seguro-desemprego. Aí vocês podem me dizer, olha, Thiago, mas a conta não fecha. Ele recebe 1.000 da empresa, vai lá e pega 500 do benefício. Estou generalizando aqui, né? Para simplificar a nossa vida. Mas ele ganhava 2.000, então ele está tendo redução, né? A gente não quer isso, a gente quer evitar isso. Aí eu digo, olha, mas nada impede da empresa ir lá, da administração pública ir lá e negociar com a empresa e oferecer uma ajuda compensatória dos outros R$500 e fechar os R$2.000. Para a administração vai custar muito mais barato, porque ela vai pagar 1.000 aqui como remuneração, e aí tem as incidências, os encargos, e mais 500 a título de incidência de nada. Então, ela sai de um cenário em que ela pagava 2.000 com todos os encargos incididos, né? Passa a pagar 1.000 com encargos, mais 500 sem nenhum encargo, a título indenizatório. Então, isso, querendo ou não, é um benefício relevante. Né? Isso no caso da redução de jornada, que pode durar por até 90 dias. Tá? No caso da suspensão, as regras são parecidas, né? Muda ali a suspensão, suspende. Então, assim, não tem essa questão de a empresa pagar um proporcional mais, então a empresa, em tese, não paga nada. E o funcionário vai ter direito a acessar o benefício inteiro. Só que a IMP prevê lá umas diferencinhas, né? Se a empresa tiver faturado mais de 4,8 milhões no ano passado, aí o benefício será baixado. A União vai pagar só 70% do valor do benefício e a empresa vai ter que pagar 30% do salário, né? Complementar. Mas a título indenizatório. Daí essa é a diferença. A palavra indenizatório aqui no nosso contexto faz toda a diferença, Neto. Porque quando a gente pega a planilha ali, né, para quem é mais familiarizado, quando você pega a planilha e coloca uma verba como indenizatória, o valor final para a empresa ali, bruto, é totalmente diferente do que eu considerar uma verba remuneratória. Né? Assim, só para a gente ter uma noção, né, uma verba de cara, assim, se a gente pegar lá os encargos gerais que a gente faz incidir lá de contribuição social, fundo de garantia, contribuição para o sistema S e tudo mais, de cara a gente já sai ali com 35% a 37% incidindo, né? Só de saída, né? Então, assim, tem uma diferença bem relevante aí. Legal, Tiagão. Cara, é muito importante a gente ver essas entrelinhas, né? Que muitas vezes não são percebidas numa leitura simples do normativo. E eu realmente acho que esse teu comentário mostra que tem muito mais que se preocupar, não é somente esse período Covid. Eu acho que após o período Covid a gente vai ter ainda muita discussão em cima desses percentuais, desses valores, e tem muita gente perdida precisando de ajuda, né? Então, foi relevante isso daí. Eu tenho uma outra dúvida que a gente viu aí, ó, que a Prefeitura de São Paulo e também o Estado do Paraná tem outros entes também, tá? Eles têm ditado leis autorizando a manutenção do pagamento, descontando apenas as despesas diretas e indiretas, né? Que as empresas não estão tendo nesse momento. Tu vê alguma dificuldade para o gestor na aplicação dessa situação? Cara, pergunta massa. Vamos lá, Neto. Primeiro, eu tenho que elogiar essas normas. Né? Por quê? Porque elas fazem justamente o que o gestor precisa. Na verdade, elas têm essa dificuldade que eu vou falar na sequência sobre essa questão das despesas diretas e indiretas, mas, assim, no grosso, elas vão lá e dizem, olha, é para pagar. Assim,
elas dizem assim, líquido e certo, pague. Então é o que o gestor precisa, é aquilo que a gente falou no início, né? Paga ou não paga? Sim. Essas leis, elas vão lá e dizem, pago. Por que isso gera um pouco de essa questão de excluir as despesas diretas e indiretas que não estão incorrendo ali, essa exclusão gera dúvida? Porque as leis, né, elas não têm o que é, quanto eu excluo 100%, pago metade. E na prática, né, lá quando a gente vai pegar um contrato qualquer e vai olhar, cara, eu tenho lá 10% de custos indiretos. E aí, o que eu faço com isso? Eu excluo? Ou eu pago tudo? Como é que o jogo fica? Se eu excluir os custos indiretos, como é que a empresa fica? Veja, mesma coisa o lucro, né? Ou alguns insumos e materiais que estão lá destacados no contrato, né? Se eu tenho um material, um equipamento que eu não estou usando, um material que eu não estou consumindo, por exemplo, no caso do transporte escolar lá que o colega perguntou. Ora, combustível eu consigo excluir facilmente. Olha, o ônibus está parado, não está usando combustível. Beleza, zero esse item, não estou consumindo. Agora, custo indireto da empresa, escritório, despesa de escritório da empresa, custos administrativos. Como é que eu vou avaliar se a empresa está tendo ou não está tendo esse custo? Então, essa é a grande dificuldade do gestor. E eu costumo dizer, né, nessa questão, e a nossa amiga Flaviana, nesse ponto a gente concorda, a gente está querendo que a empresa fique ali esperando a nossa ordem de retomar. Né? Assim, porque o que a gente está querendo? A gente está querendo reduzir jornada ou suspender o contrato, mas dizer para a empresa, olha, você fica aí, porque quando eu precisar de você, quando a pandemia acabar, eu vou te chamar e você vai ter que entrar em campo. Né? Então, assim, eu estou mantendo um compromisso com a empresa. Então, assim, não é razoável que eu queira que a empresa fique ali à disposição sem nenhuma remuneração, né? Ou sem, pelo menos, pagar os custos indiretos dela. Né? Então, ela tem a sede dela para bancar, ela tem os funcionários administrativos que ela tem que sustentar, o lucro do empresário é algo totalmente lícito, o empresário tem direito ao lucro. Então, assim, ele tem família para sustentar também. Então, assim, ele não vai ficar ali à disposição da administração esperando sem receber nada também. Senão, para ele, talvez fosse melhor rescindir o contrato, receber as indenizações devidas, fazer as quitações das rescisórias dos funcionários e esperar em casa, tranquilo, a pandemia passar, para ser novamente contratado pela administração. Se a regra é, olha, você vai ficar aqui e receber nada, aí talvez para o empresário é melhor, olha, então tá bom, rescindir o contrato e quando a pandemia passar, você me contrata novamente. Né? Então, eu vejo a questão. Mas eu não deixo de reconhecer que para o gestor, né, como a lei não diz, ele fica inseguro. Ele fala, tá, tipo, mas essa é a opinião do Thiago, né? E aí, eu vou pagar e depois? Esse vai vir, vai cobrar. Então, assim, a recomendação que eu dou, olha, avalie se o custo destacado, né? Se tiver um custo ali bem destacado e que, de fato, a empresa não tem esse custo, né? Tá lá escancarado, olha, isso aqui não tem. Tira esse item dos custos, né? Essa questão do lucro e dos custos indiretos que às vezes estão em percentual, eu sou da linha de negociar com a empresa, tentar chegar num bom termo ali com a empresa, justificar isso no processo, dizer que há dúvida, de que ninguém está dizendo com clareza se é para tirar, se é para não tirar. Não há evidência nenhuma de que a empresa não tem esse custo, né, no caso dos custos indiretos. Portanto, eu não posso simplesmente cortar sem nenhuma evidência de que o custo não existe. Né? Então, a minha opinião sobre esse aspecto é essa aí. Nessa pegada, chegou uma dúvida para a gente aqui, que é uma dúvida até interessante, porque não dá para você saber se é uma dúvida avançada ou uma dúvida básica, mas a questão é a seguinte: é possível uma organização pública interromper o contrato, ou seja, pausar o contrato, e logo depois, passado o período de Covid, esse contrato não ser prejudicado? Ou seja, é como se você apertasse o botão pause. E aí eu entendi a pergunta aqui. Isso é possível ou isso realmente é impossível no cenário da administração pública? Não é impossível. Isso já acontece, na verdade. Né? Eu posso suspender o contrato. Suspendo totalmente o contrato. Né? Isso já faz o DENIT é um órgão que faz muito isso, inclusive, por questões orçamentárias. Né? Então, a gente tem contratos de obras que, eventualmente, num outro não tem orçamento.
eles suspendem a execução do contrato e depois retomam, indeniza a empresa pela desmobilização e mobilização que houver acontecido ali e pode fazer isso. Aqui existe uma sutileza, né, nesse mundo das terceirizações, que é assim, se eu suspender integralmente o contrato, eu posso fazer igual o exemplo do DENIT. Olha, a empresa vai lá na medida provisória 936, obtém o benefício da suspensão para os empregados dela, a gente suspende o nosso contrato administrativo. Então, nada é praticado nesse período. Nada. Absolutamente nada. Nenhum pagamento, nada. Passados 2 meses da suspensão, a gente retoma, devolve o prazo para a empresa, tem direito à devolução do prazo, e aí segue o jogo, né? Segue o fluxo. Nas terceirizações, o que pode acontecer, quando tiver uma redução proporcional de jornada, ou uma suspensão só de alguns serviços ou de alguns postos, imagina assim, olha, eu tenho um contratão, é um contrato que a gente tem lá no TCU, a gente tem um contrato lá que pega desde cooperagem, portaria, recepção, telefonista. Então, assim, aí imagina que eu quero só alguns desses postos, eu não estou precisando. Olha, eu preciso manter só os porteiros. O resto né, não é essencial, pode ficar em casa, né? Ou deve ficar em casa, melhor dizendo. Nesse caso, eu não vou poder ter uma suspensão integral do contrato, eu vou ter uma suspensão parcial. E aí, aquele negócio de devolver prazo, né, de não pagar nada, eu não tenho isso, porque eu não tenho uma suspensão integral do contrato. O que eu vou ter ali, eu costumo chamar de supressão parcial temporária do contrato. Porque eu vou ter uma supressão, olha, aquele contrato que era de 1 milhão por mês, agora vai ser 50 mil nesses próximos 3 meses e depois eu vou mudar, né? Mas aí o contrato continua rodando, né? Não é aquela suspensão da 8666 que interrompe, né, interrompe a vigência, inclusive, né, do contrato. E só o Simão citou aqui o 78, né, da 8666, e o 78 é muito claro, ele fala que constitui motivo para a rescisão do contrato, né? Você tem lá o não cumprimento das cláusulas contratuais, o cumprimento irregular das cláusulas, o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, com relação à especificação, projeto e prazo, lentidão no seu cumprimento, atraso injustificado, paralisação, subcontratação, desatendimento, enfim, N itens que podem ser citados aqui para essa questão. E ainda nesse mesmo contexto, aproveitando aqui a pergunta do Danilo, a mera notificação é suficiente para rescisão unilateral por parte da administração? E aí, Tiagão? É uma questão bem interessante, né? Fundamentalmente, na lei, é um ato da administração mesmo. Tá? A rescisão é unilateral, né? Como o próprio nome, né, que está na lei diz. Né? A administração não depende da concordância da empresa. Só que, né, muito provavelmente não, eu digo assim, com certeza, essa rescisão ela vai vir acompanhada de algum tipo de negociação em termos de indenização. Assim, não vai ser uma rescisão de graça, não vai ser uma rescisão assim, olha, eu rescindo e... Então, assim, já que vai haver essa indenização e provavelmente vai haver uma análise sobre esses custos que a empresa tem direito para essa indenização, eu não vejo óbvio em fazer isso num acordo. Faz um acordo com a empresa, as duas partes assinam, acordam o valor da indenização, combina essa situação, eu acho muito mais saudável. Inteligente, né, Thiago? Oi? Bem mais inteligente, né, cara? Exato. E evita demandas judiciais depois, né? Embora não impeça a demanda judicial futura, mas pelo menos diminui o risco, né? Porque, afinal de contas, está havendo ali um acordo, né? Tá? Sim. Então, uma situação. Tem uma outra pergunta ainda no assunto de suspensão contratual aqui. Eu achei bem interessante. A Vera, assim que ela entrou, acho que Coronel Vera Miranda, ela fez a seguinte pergunta. No caso de suspensão da execução das atividades e a empresa com faturamento de vacina, né, de 4 milhões e 800 mil reais, pode a administração pagar os 30% de indenização à empresa ou é responsabilidade total da empresa? Perfeita pergunta. É Vera o nome dela? Isso, obrigado, Vera, pela sua contribuição. Ela fez a pergunta no início, como a gente ainda não tinha entrado no assunto de rescisão, eu esperei o momento certo aqui para a gente fazer. Perfeito, Vera. Veja, por que rola a dúvida aí?
Porque a ANP, ela fala assim que essa ajuda compensatória de 30% do salário que a empresa vai pagar, ela pode ser excluída da base de cálculo da empresa para fins de apuração do imposto de renda dela e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, assim, isso gera aquela impressão de que, olha, no fundo a empresa vai se beneficiar disso, né? A empresa vai se beneficiar desse custo que ela está tendo. Eu estou pagando aqui 30% do salário, mas depois eu tiro da base de cálculo do imposto de renda e acaba que fica elas por elas, né? O argumento em que se baseia as pessoas que dizem que, olha, não deve pagar, é esse. Mas a gente tem que pensar que tem alguns fatores a considerar. Não digo que eu sou contra essa interpretação, não. Mas, primeiro, a gente tem que ver o tipo societário dessa empresa. Tipo societário não, o regime de tributação dessa empresa. Porque ela pode ser do lucro presumido, pode ser do simples. Então, assim, se ela for do lucro presumido, esse dispositivo não vai ter relevância nenhuma. Porque ela paga um valor fixo a título de imposto de renda, né, presumido. Se ela for do simples, também não vai ter relevância. E mesmo se ela for do lucro real, né, eu não vejo essa ligação, pelo menos essa equivalência matemática entre o valor do que ela paga ali e a diminuição que ela vai ter no tributo. Não é o mesmo, não resulta no mesmo valor. Eu estou pagando 100, estou diminuindo 100 no meu tributo. Tá? Então, eu não vejo essa equivalência matemática. Por isso, eu acho que se a empresa for do lucro real realmente... ainda tem um outro argumento, desculpa. A gente nem sabe se a empresa vai ter lucro, né? Ainda mais nesse ano de pandemia. Então, se ela tiver prejuízo esse ano, aí é que ela não vai se beneficiar mesmo desse gasto que ela teve. Então, assim, se a empresa for do lucro real, avalia com cautela, conversa com o pessoal da contabilidade do órgão, né? Da controladoria, enfim, da área contábil, e avalia isso mais a fundo, se de fato a empresa vai ter esse benefício equivalente ao que ela está gastando com os 30% ali, né? De outro modo, a administração, na minha opinião, não é que deve pagar. Ela pode, em acordo com a empresa, negociar e pagar, a título indenizatório, a empresa por esse valor. E aqui tem um outro fator importante. A administração não deve nada aqui nesse momento, né? Assim, falar assim, a administração é responsável. Não. A administração, em tese, ela poderia rescindir o contrato por motivo de força maior e a empresa ia demitir todo mundo. Só que isso teria um custo enorme, um custo social enorme. Então, assim, a lógica aqui é tentar construir soluções para evitar esse mal maior, né? Então, assim, em tese, a administração não deve nada. Respondendo a Vera aí, não é o que é um dever da administração. A administração pode, numa via de negociação, pagar. E eu não acho que esse dispositivo que fala ali da exclusão da base de cálculo do IR seja suficiente para afastar a possibilidade da administração pagar. Tudo bem? Interessante, muito bom aí. Só dar meu amigo Victor Hugo, que acabou de entrar, um gigante aí, que atua bastante aí nos bastidores da Câmara e do Senado. Um abraço, meu amigo. Tiago, a Fernanda fez aqui uma pergunta também muito legal. Ela perguntou se a rescisão unilateral não deve se conceder o contraditório e ampla defesa. Olha, isso daí parece polêmico, simples, né? mas é polêmico, porque se eu, administração pública, quero rescindir o contrato, ou então, por um motivo baseado na 8666, tá ali atendido, e aí? Eu tenho que necessariamente abrir o contraditório para defesa do cara estando errado e tem os dados, ou não? É uma decisão que a administração pública pode usar aí o princípio da supremacia. Veja, eu olho pela seguinte... Primeiro, eu sempre acho bom conceder. Se eu fosse um gestor, eu concederia. Mesmo que a lei não manda, eu concederia, porque eu dou uma oportunidade da empresa falar. Então, se tiver alguma coisa ali que ela vai alegar, depois às vezes vai levar para a justiça ou alguma coisa que ela possa me fazer mudar de decisão. Por outro lado, né, veja, se o motivo é de força maior e nada que a empresa me diga vai me fazer mudar de opinião, eu vou rescindir de qualquer jeito, né? Eu não tenho dinheiro para pagar, por exemplo. O Estado está quebrado, não tem dinheiro para pagar o contrato. Eu vou ficar com o contrato reiterando despesas, né? Sendo que eu não posso pagar, né?
Então, assim, aconteceu uma calamidade, o Estado não tem condição de pagar aquele contrato. Então, assim, eu não vejo um grande mudança nisso, né? Então, eu acho que em determinadas situações a gente pode até fazer sem dar contraditório pela defesa, é um ato unilateral. A questão que eu quis frisar aqui é que, olha, vai estar junto com isso, vai ter indenização, com certeza vai ter. Então, se a gente vai ter que avaliar, né? Porque assim, vamos dizer, a gente rescinde, manda o ato para a empresa, né? A notificação da rescisão. Ela vai responder aquilo, dizendo, ok, né? Rescindido o contrato. Então, uma vez que o contrato foi rescindido, eu vou pleitear aqui as minhas indenizações. Né? Vou pleitear, eu acho que eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, eu já tinha comprado aquele material, aquele equipamento, portanto, eu acho que eu devo receber por isso. E aí eu vou ter que analisar isso e dar um parecer favorável ou contrário. Então, assim, a gente vai ter esse jogo, né, ou essa negociação ali, seja num ato formal que a gente faça ali assim as duas partes, seja nesse unilateralismos, né? Eu mando para a empresa, depois ela responde, eu analiso, eu emito uma nova decisão. Então, assim, na minha opinião, respondendo objetivamente ali a Fernanda, não existe a obrigatoriedade, sendo sempre salutar, tá? Teve uma live do professor Rodrigo Pironti, foi ontem ou foi anteontem, que ele falou isso, né? Que sempre é interessante ter o contraditório em ampla defesa, porque isso daí pode trazer realmente consequências maiores, né? E o nosso Estado de Direito prevê esse tipo de interação. E eu acho até, Tiago, até numa boa reflexão aqui, durante a tua fala, eu estava refletindo aqui, né? Quantos litígios e problemas seriam evitados se você desse a oportunidade para outra pessoa mostrar a parte dela? Eu vejo muitas empresas, inclusive, na contratação de profissionais de prestação de serviço, simplesmente por uma decisão unilateral, sem muitas vezes entender o outro lado, tomarem a decisão de cortar o vínculo com aquele funcionário, porque ouviu dizer que falaram algo, ou da pessoa, ou do trabalho da pessoa. Eu acho que isso passa também por uma questão de evolução. Por mais que o empresário tenha o seu interesse no lucro, que o conflito de agência aí seja realmente algo que a gente sempre leva em consideração nessa equação, mas eu acho que o empresário sensato, aquele cara que realmente está preocupado em desenvolver não somente a economia, mas também cumprir o seu papel social dentro de um contexto, ele também, se ele tiver, obviamente, fôlego para isso, porque nem sempre ele tem, ele pode dar a sua contribuição para o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu local, porque nada é melhor do que um feedback claro e verdadeiro quando uma pessoa comete um erro. Eu acho que na minha carreira, toda vez que eu recebi feedback, mesmo cometendo erros, foram os momentos que eu mais cresci. Agora, quando você não sabe o que está acontecendo, e a pessoa muitas vezes é demitida, esse empresário ele não tem noção do prejuízo que ele traz emocional para aquela família. Então, é um mal que ele faz, na verdade, achando que está resolvendo o lado dele. Então, falta realmente uma visão sistêmica. E quando a gente fala de terceirização, a gente não pode deixar de citar esse lado, que é um lado das relações humanas. Antes da gente estar falando de trabalhar com contratos, né? Esse período de pandemia trouxe muito essa fala, e você falou com muita sabedoria, que a gente tem que considerar realmente todos os lados, né? A gente tem que você usou uma outra palavra, ser solidário, né? É um momento que exige realmente uma competência nova e assim, basicamente isso passa por ampliar a comunicação. E já entrando aí nos últimos 10 minutos, eu queria aproveitar ao máximo o nosso tempo. Eu ainda tenho duas perguntas para fazer, eu vou tentar fazê-las aqui para a gente poder antecipar. Tem mais uma aqui da Fernanda. Posso contratar outro sem ter transcorrido os prazos de contraditório e ampla defesa? Às vezes vai ser necessário, Fernanda. Às vezes, embora isso não seja assim desejável, né? Às vezes isso vai ser necessário, porque a necessidade de serviço público existe, né? E se eu tenho que rescindir e ainda está correndo, né? O ideal seria que a gente fizesse tudo encaixadinho, né? Eu rescindo, tem contraditório, analiso, aí depois contrato outra empresa. Mas às vezes não tem jeito, isso vai acontecer. Às vezes a gente tem, por exemplo,
empresas que uma contratação está rolando, né, uma licitação, uma das empresas representa no Tribunal de Contas ou vai no Judiciário com mandado de segurança, e aí o contrato em vigor vence, o órgão tem que contratar outro, mesmo dependendo daquela decisão do Tribunal de Contas ou do... Então, porque não pode ficar sem o serviço. Ele fala assim, mas dependendo da decisão do TCU, eu vou ter que adjudicar o objeto para aquela empresa que ganhou a licitação. Olha, mas a decisão do TCU não saiu ainda. E esse período aqui, eu não posso contratar a empresa antes da decisão. Então, às vezes, tem que fazer. Não é o ideal, mas isso infelizmente, às vezes acontece, né? Não tem jeito. E me manda, Fernanda, e os outros participantes também, quem tiver interesse, se adicionar, quiser mandar o direct lá, dúvida, fica à vontade, tá, pessoal? Legal também, Thiago, dizer que esse fórum é o fórum, um abraço aí para o professor Alessandro, que já está online com a gente também, dizer que esse fórum é um fórum onde as pessoas podem... É o quê? O Alessandro é meu ídolo. Pô, o Alessandro é um gigante, né? Na verdade, né? Nós nos conhecemos, né, Thiago? Na mesma ocasião, né? Eu, você e o professor Alessandro. Oi? Cortou aqui a sua fala? Ele é todo sarrista e brincalhão, mas ele é uma pessoa de uma inteligência absurda. É verdade. É um gigante. Eu tenho que convidar ele, inclusive, para fazer uma live. Falta fazer o contato com ele, mas certamente ele vai ser chamado. Eu só estou com dificuldade de agenda, porque acho que você está acompanhando, o ritmo está sendo muito forte e a ideia é que a gente chega aí até a 40, 50 lives. Vamos ver se a gente consegue bater esse recorde aí. Só não dá para ultrapassar o Tios, porque o Tios e o Rony são o rei das lives e eu não quero competir com eles. Aliás, nesse momento está tendo a live do Rony, mas eu não consegui reprogramar a nossa, nem te propor um novo horário, porque realmente eu não tinha um outro horário e eu precisei de manter essa daqui. Então, um grande abraço ao meu amigo Rony Charles, que é um cara gigante aí. Amigo, eu tenho aqui, então, essa pergunta que é o seguinte. Considerando que aí a duração máxima das medidas provisórias, tanto da 936, principalmente da 936, né, que é de 90 dias, vamos pegar o cenário dela. Considerando o cenário da 936, o que poderá ocorrer se até lá essa demanda não for retomada? Pergunta capciosa. Problema. O que é certo é que vai acontecer problema, né? Mas a pergunta é ótima, porque a medida provisória está, assim, o instituto previsto na medida provisória pode durar por 90 dias, no caso da redução proporcional de... E a gente não tem garantia nenhuma, e baseado nesse acordo, a empresa faz uma redução de jornada com o funcionário para durar até 90 dias. Aí aqui a pandemia não acaba 90 dias depois. PMP, esse é o prazo depois. Vai demitir? Ela não pode demitir, ainda tem essa. Ela não pode demitir o funcionário, ela tem que conceder estabilidade mais 90 dias, que é o prazo da redução de jornada. E então, assim, a administração vai ter que... As alternativas são, depois disso, volta a pagar o valor integral, né, para evitar a demissão. Espera que... O que eu acho que pode acontecer é que eles editem uma nova MP para tratar do problema. Por quê? Não é um problema circunscrito à administração pública, né? O problema do desemprego é para toda a sociedade. Então, se passou o prazo que a MP autoriza a redução de jornada e a situação não se normalizou, todas as empresas do mercado vão demitir, né? Então, assim, eu acho que deve vir uma nova MP, uma nova medida, é o que quer dizer, eu espero que a gente não chegue nisso, né? Mas se chegar, eu espero que venha essa nova MP e resolva o problema com menores danos. Mas se não, ou a administração vai ter que optar por começar a pagar novamente integral, e aí, os exemplos que a gente mencionou, Paraná, Estado do Paraná, né? São Paulo, a Prefeitura aqui de Curitiba, que também editou uma lei, e quem já tiver amparo legal para pagar o valor integral, pode voltar a pagar o valor integral. E os demais que não tiverem essa norma, o gestor vai ficar nessa mesma sinuca, né? De, olha, eu vou ter que pagar o valor integral, mas não tem amparo legal para isso, né? Então, infelizmente, essa é a situação. Mas eu espero que a gente não chegue lá.
Bacana, bacana. Para a gente fechar aqui nosso bate-papo na parte técnica e fechar o nosso café digital, essa semana nós tivemos aí uma discussão sobre a validade da MP 932, né? Debatida aí por alguns colegas, que trata aí das contribuições do Sistema S. Eu até tenho um bate-papo com a minha amiga Kalina sobre esse assunto também. Quer falar um pouco sobre essa questão aí, de como é que vai ficar? Flaviana também já deu uma pincelada, mas tua contribuição também pode ser importante. Bacana. Veja, é importante falar dela, né, justamente por conta da novidade. A Flaviana, inclusive, escreveu sobre isso essa semana, fantástico. A MP foi editada, a 932, para reduziu a alíquota de impacto na planilha. São duas alíquotas de contribuições sociais que têm impacto nas nossas terceirizações, né? Mas aí teve um mandado de segurança no TRF da primeira região que suspendeu, né, os efeitos da medida provisória, né? E aí gerou assim uma celeuma, porque assim a decisão judicial ela atacou a medida, né? Ela atacou a medida provisória como se estivesse fazendo ali um controle abstrato de constitucionalidade, né? Coisa que, na verdade, na minha opinião, né, é competência do Supremo Tribunal Federal. Então, e aí gerou uma dúvida, porque a decisão do TRF Primeira Região é de Brasília, mas aí os gestores de Brasília, ok, eles falaram, então tá bom, apesar da bagunça, né, a MP é editada e depois é suspensa os efeitos, eu estou em Brasília, então eu me sinto obrigado pela MP, pela decisão judicial, então eu não vou alterar a planilha, né? Mas o resto do Brasil ficou naquela dúvida, falou, pô, mas e aí? A decisão lá do TRF vale para a gente também ou não vale? Mas aí, na minha opinião, numa decisão muito positiva, o STF derrubou a decisão do TRF da primeira região. Então, nesse momento, né, o ministro Toffoli, ele, como derrubou a decisão, nesse momento a MP está vigente, né, a MP 32, então aquelas alíquotas de contribuição social lá do SESC, SENAC, estão alteradas. Então, até final de junho, permanecem essas alíquotas menores, então a gente vai ter aí que rever planilhas, né, ver que impacto que a gente vai ter nas repactuações, no possíveis reequilíbrios de contrato, mas pelo menos agora a gente passou essa dúvida de vale ou não vale a MP. Pelo menos agora está valendo a MP e a gente sabe qual que é a regra que tem que seguir. Excelente, Thiagão. Cara, conversar contigo é sempre muito bom. Você traz uma tranquilidade, é um ritmo completamente diferente. Eu estou muito feliz da gente ter chegado agora nesse, assim, exatamente faltando aí 2 minutos para encerrar a nossa live, de ter chegado agora no final dessa jornada e ter aprendido aqui um pouco mais com você. Alguns colegas estão entrando aqui ainda. Um beijo para a professora Caroline, um abraço aqui para a professora Beta, para o Cleberson. E eu só quero realmente, Thiago, agradecer a tua contribuição, a tua participação, o seu conhecimento, que é um conhecimento muito exclusivo, conhecimento que vale a pena a gente estar construindo. E o Café Digital só tem a agradecer, juntamente com o Jogo de Contratações, pelo teu trabalho, pela tua visão sistêmica e pela sua colaboração de estar levando aí uma mensagem não só do profissional, Thiago, mas também que a gente sabe do teu gabarito junto ao Tribunal de Contas da União. Para a gente é muito importante trocar esse tipo de experiência. Eu me sinto privilegiado de poder estar aqui do lado de cá, no Executivo, conversando com você, que é um gigante. Valeu mesmo. Quero convidar a todos aqui para participarem do nosso grupo de Telegram, do Jogo de Contratações, onde diariamente eu levo uma pílula de conhecimento. Basta entrar no meu perfil, clicar, tem um link lá na minha bio, e lá tem vários links, tem lá o grupo, tem uma missão para o Vale do Silício para servidores públicos exclusiva no final do ano. Gente, tem muita coisa legal, a gente está construindo isso tudo, e amanhã tem mais Café Digital. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Professor Thiago, faça seu fechamento aí, nós temos ainda 50 segundos. Só tenho a agradecer, Neto, agradecer a oportunidade. Para mim é uma satisfação tentar aliar os servidores, né? A gente não teve a oportunidade aqui de falar um pouco mais do trabalho do TCU, mas outra hora a gente fala, né? Com prazer. A gente também tem tentado pensar, né, nos gestores públicos dentro do Tribunal de Contas da União, com todas as imperfeições, né, e as críticas que a gente recebe, e muitas delas válidas, né, a grande maioria válida, né, o tribunal tem buscado se aperfeiçoar,
Mas, enfim, nesse momento de crise, eu fico à disposição. Vai cair a conexão. Falta 5 segundos. Tranquilo. Fico à disposição